Boa noite a vocês, que bênção ter vocês aqui. Eu sei que tem algumas pessoas que estão firmes e fortes nessas leituras no YouTube, não sei quem são especificamente, mas eu sei que tem pessoas que eh, estão de verdade, né, acompanhando, seguindo. Toda vez que eu posto no Instagram, as pessoas vão e clicam novamente, eu não sei, e clicam, né? Eu não sei quem são, não sei quem tá fazendo, mas olha, que Deus continue te dando força para você continuar, tanto aqui ao vivo, né, o nosso grupo que já tá firme e forte, já tem bastante tempo, quanto a vocês que estão assistindo no YouTube, quanto vocês buscam a Deus, enquanto vocês estão se aproximando de Deus, mais o Senhor está transformando a sua vida, mais a sua vida com Deus ela entra num novo nível, né? E realmente entra em um novo nível de intimidade com Ele, de conhecimento da palavra, de reconhecer a voz dele. Então, que o Senhor continue te dando bênçãos espirituais para que você, do Espírito Santo, para que você consiga manter esse compromisso, né? Porque não tem ninguém mais compromissado com a gente do que Ele. Então, quando é a nossa vez, é de se reconhecer, tá bom? Então, que bom que vocês estão assistindo. Vocês são sempre bem-vindos a colocar comentários, a curtir, a seguir o próprio canal mesmo, para quando tiver vídeo novo, mesmo que eu não poste no Instagram, vocês vão lá no canal e já vão estar sabendo que vocês vão receber uma notificação, né, de que o novo vídeo foi postado. Mas enfim, então sigam o canal, curtam o vídeo, para que vocês consigam ter acesso a esses vídeos quando vocês não verem algum post meu no Instagram, tá bom? O que vai ser raro acontecer, mas caso aconteça. E para quem tá ao vivo aqui, que Deus continue nos abençoando. A gente vai ler hoje o capítulo 4 de Miqueias, eu já vou pular para a oração mesmo, até porque eu vou ter um compromisso, hoje eu vou ter que sair bem em cima da hora mesmo. Não vou correr com texto, não se pode fazer isso. E Deus principalmente saberia a intenção de eu estar correndo, para eu sair para um compromisso. Então acho que isso não vem de bênção, né? Então eu não vou correr, vou fazer do jeito que o Espírito Santo sempre faz, sempre me guiando, nos levando aqui nessa live. Mas se eu tiver que parar, se eu precisar de parar, aí eu vou contar com vocês, tá bom? Então, vamos lá fazer a nossa oração. Jesus, obrigada por esse momento que o Senhor nos põe aqui unidos. Pai, hoje é sexta-feira, meu Deus. E nós estamos no final da semana, nossa última leitura da semana. E que bênção de semana que foi, quantos aprendizados e quantas coisas nós sobrevivemos, né? Quantas coisas nós vivemos. Quantas vezes durante essa semana, meu Deus, o Senhor nos livrou de perigo. O Senhor nos livrou de ciladas. Quantas vezes e nós nem sabemos. Muitas das vezes a gente nem vai saber quando, como, por quê e como foi, mas o Senhor sabe. E isso é o importante para nós. Isso é o suficiente para nós. É saber que a sua proteção e a sua graça está sobre a nossa vida. Então, obrigada, Jesus. Obrigada por nos colocar aqui unidos também. Obrigada por interceder por nós. Obrigada pela sua misericórdia. Obrigada pela sua graça. Obrigada pelo seu amor, que é impossível de se explicar. Que o Senhor transforme as nossas vidas, Pai, com essas leituras que são bíblicas e a leitura do Senhor mesmo, sobre o seu caráter, sua personalidade, quem o Senhor é. Nós precisamos cada vez mais, Jesus, saber do Senhor, cada vez mais aplicar o que nós aprendemos no nosso dia a dia, na nossa vida. Não para consertar o mundo, porque a gente não vai conseguir fazer isso mais. Só a sua vinda, glória a ela, é que vai ter de fato o final e vai ser o mundo consertado para que a gente viva da forma com que Deus pensou desde o primeiro dia, né? Mas nós podemos ajudar a melhorar enquanto este final não chega, a sua vinda não chega, Jesus. Então, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê a bênção, que o Senhor nos dê o direcionamento, as palavras corretas, as pessoas na nossa vida, cruzando a nossa vida, que nós possamos fazer impacto na vida delas, com a sua leitura, com o que nós aprendemos aqui, que a gente use isso no nosso dia a dia, né? E que o Senhor nos livre dos males, das tentações, das pragas, da ruína que o inimigo pode causar na nossa vida, espiritual, emocional, profissional. Senhor, eu peço para que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor derrube por terra tudo aquilo que está nos impedindo de seguir adiante, tudo aquilo que está nos impedindo de olhar com gratidão sobre a nossa vida, de olhar com positivismo, olhar com fé, Jesus, a fé que não se tem dúvida alguma. E nós agradecemos porque viver essa vida sem o seu manual de instrução não seria possível.
Tanto não é que nós vemos quanto o mundo está indo ladeira abaixo, Jesus. Então nós agradecemos o privilégio de ler sua palavra e da possibilidade de pregar no nosso dia aquilo que nós aprendemos. Para a honra e a glória do seu nome, nós estamos lendo essa live hoje. Que o Senhor abençoe cada um debaixo do som da minha voz. Que o Senhor me use como canal e que somente aquilo que o Senhor nos revelar, aquilo que o Senhor quiser nos revelar nesta live, seja feito assim, à sua vontade. Obrigada, Pai. Obrigada. Amém. Bom, vamos lá então, capítulo 4 de Miqueias, eh, o monte do Senhor. Isso aí a gente já, com certeza, você já ouviu falar bastante, o monte do Senhor, não só o monte especificamente, né, mas que nós sabemos que é Jerusalém. Mas, espiritualmente falando, né, o monte do Senhor, ou a casa do Senhor, que assim seja, é o centro da adoração universal, de onde que todos deveriam, né, desde o início. Vocês lembram lá na época ainda Daniel e tudo mais, muito antes, onde deveria ter sido construído, fixado, feito para sempre ali a casa do Senhor e tudo mais. Então é muito importante, né? Quando você vê o monte do Senhor, a terra do Senhor, o povo do Senhor, porque tem um pertencimento ali que vai além do nosso entendimento de Deus, né? Então vamos lá. Nos dias que virão, então ele já começa fazendo o quê? É uma linguagem profética. Já está apontando para o quê? O reino messiânico que é de Cristo, tá? Os 1000 anos que ele vai reinar. Então, nos dias que virão, lembrando que 1000 anos para Deus não é a mesma coisa que 1000 anos para a gente. O monte do templo do Senhor será estabelecido como principal e será elevado acima das colinas e as nações correrão para ele, ou seja, o reino de Deus ele não vai ficar escondido. Ele vai ser elevado das colinas, vai ser o centro do mundo. Basicamente isso, vai ser o centro do mundo. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. E ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião. O que que significa? A autoridade espiritual vai vir de onde? Jerusalém. E a palavra do Senhor, de Jerusalém. Então, a lei vai sair, a palavra do Senhor vai sair. E tudo isso é porque ele está mostrando para a gente que vai ter um líder, tá? Que vai ensinar os caminhos, a lei. Vai ter o líder que tem uma lei, e essa lei também tudo nos aponta para esse governo direto do Messias, ou seja, de Jesus Cristo, sobre a terra inteira. Isso aí a gente tem em Isaías 2, também, se você quiser voltar para ler, né? E a palavra do Senhor, tá. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Ou seja, isso já está mostrando que não vai ficar apenas naquele lugar ali, vai para todos os lugares. Todos, você vê, nações poderosas. Então, isso é uma descrição mesmo de como o reino de Cristo vai ser pacífico. Ele vai ensinar, ele vai julgar entre os povos, ele vai resolver as contendas, tá vendo? Ele resolve as contendas, ou seja, tem solução para os problemas que haverão de vir e ele mostra que será um reino, digamos assim, é um reino mesmo, de paz, né? Eh, um reino, né, em que não vai ter as guerras, ele vai consertar, ele vai fazer. Então, onde Cristo reina, gente, a guerra não tem sentido. É por isso que na nossa vida a gente precisa evitar as contendas, evitar as guerras espirituais, físicas, e evitar as brigas, evitar, porque onde Jesus está, não pode ter guerra. Quando principalmente ele está no poder, né? Então, aqui, obviamente, a gente fala sobre guerra espiritual, a gente também fala sobre guerra física, né? Porque se você segue Jesus, você não vai querer fazer guerra. Porque Jesus, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não é uma religião. Jesus é um ser.
né? Ele é a salvação. Ele é o caminho para a paz, o caminho para a verdade, o caminho para a eternidade. Ele é a própria verdade. Então, quando se tem um reino, quando se tem um povo, quando se tem uma nação que tem Cristo, o que reina é a paz e a prosperidade. Aí você diz: "Não, tá, mas não é possível, porque e as pessoas que tiverem maldade não estão em Cristo". Por isso que a gente está dizendo que quem está em Cristo, e quem está em Cristo de verdade, né. Então a gente vê que vai ser um reino da paz. Das suas espadas farão enxadas, das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra a outra, nem aprenderão mais a guerra. Que agora é Jesus que está guiando, não é mais Saul, não é mais Davi, não é, agora é Jesus. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, e ninguém o espantará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Então você vê que é uma imagem de paz, tranquilidade, né? A videira e a figueira, a gente já sabe que é símbolo de esperança, de segurança, de abundância, né? Prometido por Deus mesmo, que ela está lá em 1 Reis 4. E é isso. E da boca do Senhor, obviamente, vai sair todas as melhores coisas, porque ele diz assim: falou o Senhor dos Exércitos. Então, a boca do Senhor fez uma promessa. E quando tem uma promessa de Deus, ela é garantida. Por quê? Porque ele é fiel. Pois todas as nações andam, cada uma, em nome dos seus deuses. Mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo o sempre. Então, Miqueias agora ele reconhece uma coisa. Ele diz que, por enquanto, né? Vocês aí estão seguindo os deuses de vocês. É isso que ele está falando para eles. Mas o povo de Deus vai andar no nome de Deus, no nome do Senhor. Então ele está mostrando ali que a fé ela vai ser perseverante em meio a toda aquela idolatria global que existirá, aliás, vai ter um momento em que todo mundo que for de Deus vai somente andar com Deus. Toda a idolatria é jogada fora. E a fidelidade, gente, é andar com Deus quando o mundo está seguindo a direção oposta. Ser fiel a Ele e ficar com Ele é permanecer só com Ele. Antes do final, é com Ele. Não importa o que vão dizer, não importa o que pensam, não importa, é você com Ele, é você e Ele. Naquele dia, declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos, aqueles a quem afligi. Farei dos que tropeçam um remanescente e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, daquele dia em diante e para sempre. Quanto a você, ó torre do rebanho, ó fortaleza da filha de Sião, o antigo domínio será restaurado a você. A realeza voltará para a filha de Jerusalém. Então, o que que a gente aprende aqui? Porque Deus está falando com amor, ele está falando com uma ternura, ele está, olha, eu vou reunir aqueles que tropeçam, né, os dispersos, aqueles em quem foram afligidos, né? Ou seja, a gente vê, quando ele fala dele ter afligido e tudo mais, está falando o quê? Do povo que ele educou, do povo que ele ensinou, do povo que ele disciplinou, mas que não esqueceu deles, não. Porque o mesmo Deus que, corrige é o mesmo que acolhe. A própria palavra diz: "Aquele que machuca é o mesmo que cura", né. Então, às vezes, a gente acha assim: "Ah, ele machuca, será que é de propósito?". Não, é por amor, você não vai entender isso, porque o seu entendimento de machucar por amor não existe, ninguém machuca por amor. Deus, ele faz isso por amor, porque ele sabe onde nós vamos estar, onde nós podemos estar, quando nós vamos nos distanciar dele, e por aí vai. Agora, machucar de verdade, por amor,
É um contexto que a gen é um conceito que a gente não consegue entender. "Ai, mas e os pais que ensinam, tá? E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". Existem tantas formas de ensinar, existem tantas coisas para ensinar. A gente está falando daquele que machuca sem, com amor, que é quase ali próximo a um pai que, disciplina seu filho de alguma forma por amor, especificamente, mas de Deus é completamente diferente. Chega um pouco próximo o entendimento, talvez, do conceito, mas com Deus, obviamente, a gente nem consegue comparar, né. Mas com bons pais, por exemplo, você vê que todo ensino vem por amor. Agora, a intenção, o coração, a perversidade, ou a paz, ou a contenda, aí vai de cada ser humano e a de Deus para julgar, né. Mas com Deus, especificamente, é sempre por amor. E ele fala sobre o remanescente, que vai ser fiel, ele fala, né, sobre essa coisa do corrigir mesmo, que é importante, a promessa dele que nunca vai ser mudada, obviamente. E e ele fala: "Quanto a você, a torre do banho, a torre do rebanho, gente, era tipo um local de vigilância mesmo, sabe, que eles tinham ali, mas dos pastores só, dos pastores que pastoreavam, que ficava bem pertinho de Belém, né. E é isso. E isso a gente está falando aqui no versículo 8 de uma profecia bem messiânica mesmo, né, porque a gente está falando porque é o quê? É ali em Belém que Jesus vai nascer. Então aqui você vê, em Miqueias, que tá lá atrás, um livro antes do nascimento de Jesus, ele já está começando a falar: "Ó, você será restaurado, a realeza voltará". Por que a realeza voltará? Vai ter um rei que vai chegar aí. E ele está falando que é o quê? Próximo de Belém. Ok? Agora, por que gritar tão alto? Você não tem rei? Seu conselheiro morreu para que a dor seja tão forte para você como a de uma mulher em trabalho de parto? E por que ele está falando isso? Desculpa. Por que ele está falando especificamente? Porque o Miqueias está voltando agora no tempo presente. Ele não está mais falando do futuro. Ele está falando de agora. O sofrimento de Jerusalém de agora. E quando o povo chora como uma mulher de parto, é porque tem uma agonia e expectativa ao mesmo tempo. Quando a mulher chora no parto, ela está de dor, de agonia e a expectativa de ver o bebê, de ver a criança, né. E é muito bom, porque quando Deus isso aqui, ok. Aí depois ele fala: "Você não tem rei?". Isso é ótimo. O sarcasmo de Deus, ele é tão maravilhoso, porque ele mexe com a cabeça das pessoas mesmo. Nossa, como é que Deus perguntaria uma coisa dessa? Claro que ele sabe se a gente tem rei ou não tem, eles deveriam se perguntar, né. Mas aqui, é quase que uma autoconfissão de Deus dizendo: "Vem cá, vocês não entenderam que vocês não têm liderança? Vocês perderam? Vocês se perderam completamente no rumo de vocês se perderam no caminho de vocês?". Então, muitas vezes, gente, Deus permite a dor do parto para gerar esse novo tempo, um novo recomeço, uma nova vida, né. E aí o que ele diz ali é que é como se fosse assim, o grito de hoje é como se fosse um anúncio de algo novo que está vindo na sua vida. Para eles ali, era o nascimento da promessa, que é Jesus, né. E aí ele continua: "Contorça-se em agonia, ó povo da filha de Sião, como uma mulher em trabalho de parto, porque agora terá que deixar a sua cidade para habitar em campo aberto. Você irá para a Babilônia, e ali será liberta. Ali o Senhor a resgatará do poder dos seus inimigos". Aí você fala: "Tá, como assim, gente?". E isso, gente, realmente, né, para eles, assim, isso aí ia acontecer só 100 anos depois, né. Mas essa era uma profecia exata mesmo, do cativeiro babilônico, tudo isso que mesmo indo acontecer 100 anos depois, aconteceria. Às vezes a gente acha que: "Nossa, tá demorando muito para algo acontecer", ou então: "Nossa, demorou tanto para isso acontecer para mim", mas o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso não. A gente é que tem essa ansiedade, esse apego exacerbado que a gente não consegue nem entender que o tempo de Deus é perfeito, e às vezes a gente acha que não, que tinha que ser tudo agora, porque só tem uma vida, e etc, etc. Mas só ele sabe o quanto que esse agora poderia custar a nossa vida eterna com ele. Então é sempre agradecer, dai graças sempre a todas as coisas, né. E é isso. Então, você irá para a Babilônia, será liberta e tudo mais. Agora, muitas nações estão reunidas contra você, e elas dizem: "Que Sião seja profanada".
e que isso aconteça diante dos nossos olhos. É a raiva, o ódio ali nas pessoas, porque aquelas nações ali, gente, elas odiavam Israel. E nada muito vai mudar até o dia de hoje, se você for ver, tá? Nada muito mudou. Então eles zombavam de Israel. Eles queriam ver Jerusalém o quê? Profanada, ridicularizada. Só que eles não entendiam que era plano, fazia parte dos planos de Deus, baseado nas escolhas que eles mesmos fizeram, né? Então entenda, o juízo que a gente vai ver em Apocalipse, etc, etc, de Jerusalém, não é para destruir, é para purificar, é completamente diferente. Então, o que acontece que a gente vê que é muito engraçado, e eu acho isso engraçado porque o inimigo, gente, ele comemora antecipado. Quando as coisas não dão certo, por exemplo, ou quando, sei lá, a gente passa por alguma coisa, sei lá, ele não entende, porque ele não sabe que é um propósito divino de Deus, ele não sabe, ele literalmente não sabe. E a gente vai, quando chegar no Novo Testamento, eu vou te mostrar como ele não sabia que era Jesus que estava ali, até um certo ponto, até um certo momento ali, ele não sabia. Ou seja, ele não é onipresente. Ele não está em todo lugar, ele não tem toda a informação. Por isso que ele usa de golpes sujos e baixos, ele usa pessoas, né, que não têm Cristo, ele usa pessoas perdidas para te confundir, para te levar para o pecado, para te. Mas ele não tem ideia dos seus planos. É por isso que quando a gente fala em voz alta. É sempre bom repreender as nossas, né, a maldade quando a gente está fazendo as nossas orações, pedir a Deus, Senhor, que o inimigo não escute as nossas orações, que a gente esteja invisível, né, que as nossas vozes não saiam para ele ouvir, que ele não escute, porque ele não é onipresente, mas ele está com o seu exército tentando estar em todos os lugares, como Deus é, porque o que ele faz é só isso, é copiar Deus. Então, ele não é onipresente. Então, essas pessoas que são carregadas de maldade, de inimizade, que eram inimigos de Israel completamente, que zombavam, eles queriam ver Israel destruída, profanado mesmo, mas eles não sabem o plano de Deus, porque o inimigo faz isso, ele comemora cedo demais. Até mesmo a morte de Cristo ele deve ter comemorado que só, mas mal esperava que no terceiro dia ele estaria de volta. E ele morre de medo. Se tem uma pessoa que ele tem medo é Jesus. Que você use o nome de Jesus, o sangue de Jesus em todas as suas orações, em seus pedidos de milagre, nas suas exortações. Por que que eu estou dizendo isso? Porque ele não tem medo de Deus. O inimigo não tem medo de Deus. A primeira coisa que ele fez foi confrontar Deus no jardim do Éden. Segundo, foi confrontar Deus de frente a frente na história de Jó. Depois, isso obviamente que a gente está falando sem as datas óbvias de quando ele foi de fato expulso e tudo aí mais, e tudo vai, né? Tudo mais. Para chegar até onde o momento de Deus expulsar ele. Ele que era luz, ele que era isso. Não, o nome dele Lúcifer é isso, significa luz. Então, assim, ele não tem medo de Deus. Agora, põe o nome de Jesus para você ver. O sangue de Jesus que exorta ele, o pecado. Foi o sangue de Jesus. Então, que você traga o nome de Jesus. É por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, mas evangélico só fala. A gente fala, não, né? A gente ouve. Evangélico só fala de Jesus, 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 Jesus o tempo inteiro. Mas é claro, Jesus sendo filho de Deus, né? Qual é o problema falar de Jesus? E tem muita gente que se incomoda. Você fala de Jesus, a pessoa fica com raiva. Você fala em Jesus, a pessoa tem ódio. Você fala em Jesus, a pessoa, né, já te vê. Ah, não. Isso tudo é reflexo do inimigo. Ele odeia Jesus Cristo. Porque quem vai matar ele, quem acabou com ele, quem já venceu ele, foi Jesus Cristo. Então, entregue tudo na sua vida, clame Jesus Cristo. E obviamente que não é clamar Jesus Cristo e não clamar Deus, porque são duas pessoas diferentes, etc. Não é isso. Quando chegar no Novo Testamento, esse conceito que a gente não entende 100% bem, mas eu vou explicar para vocês da forma que o Senhor me orientar. A gente vai falar sobre isso. Quando chegar no dia dos 40 dias e 40 noites que Jesus vai passar pelo deserto, tá bom? Então vamos lá. Mas eles não conhecem os pensamentos do Senhor. É exatamente isso que a gente está falando. Eles não conhecem os pensamentos do Senhor, não compreendem o plano daquele que os ajunta como feixes para a ira. Então Deus usa situações, pessoas, o que a gente acha que é derrota, Deus usa para o seu propósito. Sempre, sempre. Então, enquanto o mundo está rindo da sua queda, por exemplo, da sua depressão, da sua ansiedade, da sua tristeza, da sua derrota, do seu momento triste, enquanto o mundo está rindo, Deus está preparando você.
preparando a sua volta, preparando as bênçãos para a sua vida. Por isso que os humilhados serão exaltados, por isso que o Senhor está do lado dos corações quebrantados, por isso que a nossa força vem de um lugar que o mundo não tem, infelizmente, né? Não que a gente tenha que celebrar isso, pelo contrário. Então vamos lá. Levante-se e debule, ó filha de Sião. Pois eu lhe farei chifres de ferro, e lhe farei cascos de bronze, para que você despedace muitas nações. Você consagrará, ou seja, o termo hebraico indica um ato de consagração irrevogável a Deus, geralmente por meio da destruição de um objeto ou de seres vivos. Ao Senhor, ao soberano de toda a terra, a guerra, a terra, os ganhos ilícitos e a riqueza delas. Então esse capítulo está terminando com uma vitória imensa, que é o quê? Consagração e a vitória em si. Essa parte do chifre de ferro é porque Deus fala dessa força invencível, né, que todos têm nele, obviamente. Quando ele fala sobre os cascos de bronze, é como se fosse a unha, né, é, é, desse chifre, ele tá montando especificamente uma visualização para a gente poder entender. Essas unhas, né, elas são os cascos, elas são autoridade para vencer e para purificar o bronze e tudo mais, né? E aí, quando ele fala que vai consagrar ao Senhor toda a terra, os ganhos, todos os ganhos vão ser consagrados ao Senhor, é porque tudo vai voltar a glorificar a Deus. Então, mesmo que o povo seja oprimido, triste, sempre será um instrumento da vitória de Deus sobre o mal. Sempre. Porque a força que vem da dor, gente, ela é usada para consagrar o fruto do Senhor. Então, toda vez que a gente tem uma dor, se você consagra ela a Deus, entrega ela a Deus, você não passa por ela sozinha. Você não carrega ela sozinha. A grande diferença, né? Então, Deus está presente, Deus está mostrando aqui, ó, minha lealdade. O povo que está oprimido, eles vão ser instrumento de vitória, consagrando, porque Deus sempre faz isso. Ele vem com o juízo, né? Muitas vezes a gente entende o quê? Destruição, essas coisas. Por exemplo, no capítulo 4 aqui agora, a gente tem o juízo e a destruição. E qual que é a promessa para isso acontecer? O cativeiro em Babilônia, como a gente já leu. Aí depois ele fala sobre o quê? Restauração e paz. De onde que vem essa promessa? Do reino de Cristo, o reino messiânico da libertação. Aí depois tem essa parte final, que ele fala o quê? Sobre essa. É como se debulhe, nanã, como se fosse essa humilhação presente dele, mas é o quê? Para a glória de Sião, para a glória eterna de Jesus Cristo, de Deus, de Jerusalém e por aí vai. Então, Deus ele sempre faz isso. Ele sempre mostra o juízo, mas ele sempre traz a restauração. E isso é uma bênção para todos nós, porque é um pai que cura mesmo nas dores que foram causadas por nós mesmos, as nossas próprias escolhas, né? Que ele não pode deixar para lá, deixar passar, mas que ele escolhe como faz aquilo servir de ensinamento na nossa vida e por aí vai. Por isso que o nosso relacionamento com ele precisa estar em dia, sempre. E que bênção vocês aqui agora, tá bom? Então é isso, finalizamos para a honra e a glória dele. A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, com o capítulo 5 e são 7, né? Então a gente está quase, quase, quase acabando, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo e até a segunda-feira, se Deus quiser. Um bom fim de semana para vocês.